No vídeo anterior eu falei sobre uma pergunta pouco feita e pouquíssimas pessoas perguntam para seus profissionais de saúde o que acontece antes da hiperglicemia, ou seja, do diabetes, antes dos exames mostrarem isso. Hoje a gente vai trazer um conceito que explica tudo isso, que organiza o funcionamento, o metabolismo da glicose. Esse conceito se chama DMS. Vou explicar para vocês o que é isso, e é isso o que mais importa quando se fala em metabolismo da glicose, seja com diabetes tipo 2, hiperglicemia, diabetes tipo 1, seja com Alzheimer, que tem muito a ver com isso também, ou seja, sem nenhum desses problemas. Muitas doenças aí são relacionadas à glicose, ao açúcar, e não se fala muito nisso, não se sabe muito isso. Então, a DMS ela não é uma doença, ela não tem um diagnóstico só específico para a DMS. Ela traz um contexto, precisa de uma investigação muito maior, precisa se analisar diversos exames, além, por exemplo, do exame da glicose. Ela envolve a tríade metabólica, tireoide, adrenais e pâncreas, envolve o metabolismo como um todo, envolve diversos processos, e não apenas a dieta, a glicose em si. Então, o nosso organismo ele vai fazendo uma compensação. Isso não aparece do dia para a noite. A DMS não aparece do dia para a noite, tá? Mas ela aparece muito antes do diabetes tipo 2, por exemplo, que é um diabetes adquirido, tá? Ela aparece muito antes do hipotireoidismo. Daria para falar muito sobre isso aqui também. Mas o foco aqui é explicar o metabolismo da glicose e como que ele está inserido dentro do contexto da DMS. Então, a homeostase, que é um equilíbrio natural que o nosso organismo sempre busca em qualquer situação, ela vai acontecendo e vai compensando. O organismo está em modo adaptativo, vai compensando o problema, tá? Então, é importante entender essa questão, ela leva muito tempo, não é do dia para a noite que acontece, tá? E a gente acaba não notando, os exames não mostram, a pessoa não tem os sinais tão evidentes, apesar de ter alguns sinais. Então, como se instala a DMS? É importante entender isso. Ela vai silenciosamente se instalando, tá? Isso pode levar anos ou décadas. Então, ela começa em geral quando a pessoa está exposta ao mundo moderno, a tudo aquilo que faz parte do mundo moderno. A uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, carboidratos, açúcares, tá? a noites mal dormidas, por diversos motivos aí. Hoje acontece muito das pessoas não dormirem tão bem. O estresse crônico, né? A pessoa tem um ambiente de estresse onde ela trabalha ou em casa, tá? Não sabe lidar muito bem com isso. Então, tem todo um contexto, poderia citar aqui muita coisa além disso, tá? Os maus hábitos, o sedentarismo, a pessoa não pratica atividade física. Então, tudo isso vai se somando e às vezes a pessoa está errando, fazendo tudo isso que eu estou falando de forma errada, não está cuidando disso, ela simplesmente monitora com alguns exames, achando que está tudo resolvido porque os exames não alteraram. E ela já pode estar com a DNS se instalando progressivamente, evoluindo, tá? Então, o organismo começa a dar sinais maiores, sinais mais fortes, eu diria, né? Começa a dar avisos. Eu estou escrevendo um livro, inclusive, que fala o seguinte: quando os sintomas alertarem, não seja paciente. Esse é o título do livro. E cabe bem até para explicar essa ideia aqui. Ah, então, os exames vão demorar muito para alterar, tá? Já se fala desse ponto de vista. Certos exames podem mostrar muita coisa antes e podem ser ótimas ferramentas quando se fala na prevenção da DMS, tá? Então, a pessoa começa a ter aí dificuldade para perder peso, ela começa a ter um cansaço crônico, mal-estar após as refeições, ela ganha aquela gordurinha localizada, né? Tem dificuldade para perder, ela começa a ter uma confusão mental leve, nota que a parte cognitiva, a mente não desenvolve tão bem, tem dificuldade de concentração, no trabalho já não desenvolve como antes, tá? O sono não é mais como era, a pessoa não dorme bem, ou ela acorda cansada mesmo, dormindo por várias horas, tá? O cabelo começa a cair, acontece muito com mulheres, né? A unha fica quebradiça, a pele vai ressecando ou ficando oleosa, vai alterando. Não está certo, né? No caso das mulheres, o ciclo menstrual vai se tornando irregular, tá? As doenças cardiovasculares começam a dar sinais, por exemplo, hipertensão ou hipotensão, que é a pressão baixa. Tudo isso vai acontecendo aos pouquinhos, tá? E a pessoa acaba investigando isso de forma isolada.
ela não entende esse conceito de MS, não é culpa aí do paciente, né? Isso é uma coisa que não é muito falada, deveria ser muito mais falada. Mas ela tem aí um terreno metabólico, um terreno biológico, preparando para os problemas de saúde, e aqui falando do diabetes, está vindo aí. Leva anos ou décadas. Depois do diabetes, tem outras predisposições. A pessoa tem mais facilidade de desenvolver um câncer, de ter uma doença cardiovascular que tira a vida dela. Mas falando aqui até chegar o diabetes. Como que a DMS se instala? O que é a DMS? Vamos lá. A glicose é alta, então, ela pode vir muitos anos depois, como eu falei. Em alguns casos, ela pode não vir, a glicose alta, e ter essa desorganização metabólica sistêmica, esse é aí o termo, tá, que a gente chama de DMS, já há muito tempo. Então, a pessoa pode ter uma insulina alta, devido a um pâncreas que trabalha muito, produzindo mais insulina, compensando e mantendo uma glicose normal. Então, agora a pessoa não tem os problemas da glicose alta no sangue, que são ruins, que são diversos problemas aí, né? Já se sabe muito sobre isso. Só que ela tem diversos outros problemas por um mau metabolismo da glicose, tá? Só que uma insulina alta não deixa de ter hiperglicemia. Então, parte do problema está resolvido, tá? Mas esse pâncreas começa a trabalhar fazendo hora extra, começa a trabalhar muito, muito além da sua capacidade. Essa pessoa pode ter uma exaustão pancreática e desencadear um processo bem mais grave, rápido de diabetes. Parece que surgiu do nada, tá? Parece que agora a glicose alterou e ninguém mais segura, mas não é, isso vem há muito tempo. Como esse pâncreas pode ser um elo forte e não ter esse problema que eu estou falando? Ele pode ser um elo forte na corrente biológica do paciente, tá? Então, a gente tem uma genética que traz uma corrente biológica. Tudo que a gente faz de errado na nossa vida, na saúde, no dia a dia, nos hábitos, na alimentação, vai forçar essa corrente, vai romper um elo mais frágil normalmente. Se o pâncreas não for esse elo mais frágil, ele produz insulina e mantém essa glicose normal, tá? A pessoa pode desenvolver, por exemplo, um hipotireoidismo, tá? Ou outros distúrbios aí relacionados à parte metabólica, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa avaliação tem que ser muito mais aprofundada, ela depende de um bom profissional. Não pode simplesmente se trabalhar com o número de exames. Inclusive, tem que se trabalhar com mais exames laboratoriais, provavelmente aí, tá? De forma correta. Então, procurem bons profissionais que conheçam aí a DMS para entender isso, tá? A gente está ministrando agora um curso, começa dia 14 de julho, sobre diabetes. É o curso Diabetes Além da Glicemia, onde a gente fala muito mais além da hiperglicemia, ou seja, do diabetes tipo 2, tá? Então, a ideia é falar muito além dos números. Ao mesmo tempo que se precisa uma análise bem mais aprofundada, precisa também aí, né, de mais ferramentas, eu diria, precisa também aí que você desenvolva mais o raciocínio. Então, precisa de um bom profissional para isso, tá? Para entender isso. Tanto que o nosso curso, boa parte dos alunos são profissionais da área da saúde que estão estudando com a gente. Tem também aí pessoas buscando autogestão, cuidar da própria saúde. Mas eu queria que vocês entendessem mais esse contexto, onde predomina aqui a insulina, mantendo uma glicose normal por muitos anos ou talvez a vida toda. E a pessoa não tem a hiperglicemia de uma hora para outra. E talvez nunca tenha isso, tendo as consequências, diversos problemas relacionados ao mau metabolismo da glicose, tá? É importante pensar mais profundamente. A gente vai trazer diversos vídeos falando sobre o metabolismo da glicose, falando sobre esses assuntos nos próximos dias. Então acompanhe a gente, siga nas redes sociais, tá? Siga o nosso canal no YouTube. A gente vai estar trazendo esse conteúdo em diversas plataformas, tá? Participe dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente discute tudo isso de forma aprofundada, tá bom? Meu nome é Fernando Locatelli, eu sou doutor em terapias integrativas. Vou trazer muito conteúdo interessante aqui e o assunto da vez é o metabolismo da glicose, muito além do diabetes, muito além da hiperglicemia. Acompanhe a gente, fique bem informado.